Bom, gente, então, antes de começar no tema, exatamente, eu queria primeiro falar para vocês da missão, da visão e dos valores da iX. É muito rápido, mas é importante para vocês, clientes nossos, compartilharem da nossa visão de futuro. Bom, a iX, já há muitos anos atrás, um planejamento estratégico que a gente fez alguns anos atrás, a gente definiu a nossa missão. E a nossa missão é auxiliar educadores como vocês a extraírem o maior valor da tecnologia aplicada para a gestão do ensino. Tá? A nossa visão de futuro, né, quais são os nossos planos, o que a gente ambiciona para os próximos anos. A iX tem uma visão bem ambiciosa e a nossa intenção é de contribuir significativamente para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem com todos os educadores brasileiros, dando nossas soluções até o ano 2022. Então, no mesmo ano, né, que é o fim do plano do Pacto pela Educação que tem no Brasil, a gente também estabeleceu nossas metas e vocês vão ver no decorrer desses anos, cada produto que a gente vai lançar, de alguma maneira, vai estar aumentando a nossa gama de clientes e de usuários que vão estar usando nossas soluções. E, óbvio, nós vamos ter algumas soluções também gratuitas, de maneira tal que a gente consiga chegar ao alcance de todos os educadores brasileiros. São metas bem ambiciosas e todos os nossos produtos, de alguma maneira, vão estar contribuindo para esse processo de melhoria do ensino e aprendizagem. Tá ok? Bom, o nosso negócio são as soluções integradas para a gestão do ensino, então a gente sempre vai tentar lançar produtos dentro desse segmento. E dentro dos valores da iX, um valor que está bem no âmago da nossa cultura é a melhoria contínua. Nós estamos sempre procurando, de todas as maneiras, aperfeiçoar não só os nossos produtos, mas também os nossos serviços, os nossos processos internos, as nossas relações com os clientes e as nossas relações internas. De todas as maneiras, a melhoria contínua é um valor permanente na iX. Outra coisa muito importante, que a gente preza muito, é a ética e transparência. Então, vocês vão ver que em todos os relacionamentos da iX, a transparência, né, inclusive todo o contato dos clientes aqui na iX, ele tem um registro, tem uns andamentos, e isso fica sempre à disposição dos clientes para saber como que esse processo, esse atendimento decorreu durante todo o início. Outro valor nosso muito importante é a valorização das pessoas. São as pessoas, né, que levam os serviços para vocês, os nossos funcionários internos, mas não só os funcionários internos, as pessoas de maneira geral com quem a gente relaciona, o cliente. A gente sempre procura ter um respeito muito grande com todo mundo, sabendo ouvir opiniões diversas, mas sempre procurando promover o crescimento pessoal e profissional de todos. E, por fim, o nosso valor, um dos mais importantes, é a satisfação dos clientes. E atingir a satisfação dos clientes é uma coisa que realmente é muito difícil, mas a gente está sempre pesquisando, isso é muito importante, porque a satisfação, o que você tem, a satisfação do cliente hoje não é a mesma satisfação do cliente amanhã. Então, a gente está procurando, na verdade, ter um contato cada vez mais próximo com o nosso cliente, de maneira a conhecer com mais detalhes e mais profundamente as suas necessidades, de maneira que a gente consiga entregar soluções com melhor custo-benefício para os nossos clientes. Bom, gente, eu falei tudo isso. É super importante para que a gente tenha um painel de gestão que a empresa tenha definido, né, a instituição de ensino, vocês que estão interessados nesse tema do painel de gestão, é muito importante que vocês tenham a sua missão definida, a sua visão definida e também os seus valores, porque o painel de gestão, ele só faz sentido ser criado à medida que todos da organização sabem para que aquela organização, para que aquela escola ou faculdade existe, né? Que é a missão dela. E
não adianta a gente achar, pô, escola, faculdade, todas têm a mesma missão, que é educar, que é ensinar. Não é exatamente assim. Cada instituição de ensino, ela tem uma maneira peculiar de exercer esse papel na sociedade, que é o da educação. Então, para criar um painel de gestão, é muito importante que essa missão esteja bem definida. E também, muito importante, é a visão de futuro. Aonde vocês querem chegar, né? Aonde e quando. Né? Vocês viram que na visão de futuro da X eu fiz questão de estabelecer o prazo, 2022, de maneira tal que a gente realmente tivesse condições de, naquela época eram 10 anos, até hoje só restam 7 anos, mas a gente ainda tem condições de, através dos nossos planos e ações, atingir essa meta. E o painel de gestão, ele o tempo inteiro ele tem que estar medindo se a instituição está velejando, se ela está caminhando rumo a essa visão de futuro. Ok? Então, eu não fiz essa apresentação para questão de marketing da X, não. Foi uma questão mesmo de vocês entenderem da importância do que está por trás do painel, que é a estratégia da organização. Bom, a IX, no decorrer desses anos, desenvolveu uma gama de produtos e processos, que é o que a gente chama hoje no mercado de ERP-AX, né, que é um sistema completo que se propõe a ser integrado. Às vezes ainda faltam algumas integrações, mas no decorrer do tempo a gente vem desenvolvendo todas elas. E a nossa intenção é ter um sistema que atende todos os processos de uma instituição de ensino. Tá? Então, hoje, o nosso foco é falar dessa parte do processo aqui que a gente chama de gestão de resultados, né? Cujo produto é direcionado para esse mercado, que é o painel de gestão, que é um produto muito simples que eu vou estar falando para vocês daqui a pouquinho. Bom, então antes de apresentar o produto em si, eu vou contar para vocês uma historinha aqui. Eu já participei, a AIX, na verdade, já participou de diversos prêmios da Fundação Nacional da Qualidade. E, através do envolvimento da nossa força de trabalho inteira, nós tivemos a grata satisfação de ganhar, né, a faixa bronze do Prêmio Mineiro da Qualidade e a faixa prata do Prêmio Mineiro da Qualidade, que é um prêmio regional, né, um prêmio estadual, mas baseado nos critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade. Tá? A Fundação Nacional da Qualidade também, ela em si, ela não é nenhuma invenção sozinha do Brasil. A Fundação Nacional da Qualidade utiliza os critérios de excelência, que são os mesmos que são empregados nos Estados Unidos no Prêmio Baldrige. Esse Prêmio Baldrige, lá nos Estados Unidos, tem uma vertente especial para a área de educação. E alguns anos atrás, envolvido nesse processo da IX de melhoria contínua para se destacar da concorrência e chegar a ser uma instituição, uma empresa de software de ponta, de excelência aqui no Brasil, eu cheguei a me envolver num grupo chamado Programa de Gestão da Qualidade na Educação. Era um programa aqui do Prêmio Mineiro da Qualidade, cuja vertente, cujo objetivo principal era levar os critérios da excelência para as instituições de ensino, para as escolas, principalmente escolas públicas. Né? E lá nesse grupo a gente teve diversas discussões e a gente teve a oportunidade de se aprofundar também nos quesitos, né, do Prêmio Baldrige na área de educação. Inclusive, eu li diversos livros do Prêmio Baldrige, focados especificamente na educação. Inclusive, eu tenho esses livros comigo. E, a partir dessa literatura, eu montei essa parte teórica que vai embasar a nossa apresentação de hoje. Tá? Mas eu vou apresentar aqui para vocês hoje de maneira bem resumida, tá? Para não tomar, porque o nosso objetivo do Conexão AIX não é fazer uma peça de longa duração. O nosso objetivo é tocar nos temas, né? E cada um de vocês depois vão poder aprofundar no devido tempo. Bom, mas então, baseado nos critérios da excelência, eu trouxe aqui resumido para vocês quais são os requisitos para o sucesso de uma instituição de ensino, né?
com certeza, boa parte deles vocês já sabem, mas acho que é bom a gente estar apresentando aqui de maneira sintética, tá? E relembrá-los até mesmo. Bom, um dos principais é nunca esquecer que a instituição de ensino, o principal foco dela é na aprendizagem do aluno. Outra coisa muito importante, a instituição de ensino, e isso às vezes não é comum, na verdade eu estou para dizer a vocês que não é comum mesmo, a maioria dos nossos clientes, das instituições que eu visito, elas não têm o hábito de gerenciar com fatos e dados. Apesar dos dados e estarem lá no banco de dados do programa, e as instituições decidem basicamente no que ouvem dizer, alguém fala alguma coisa, mas ninguém de fato checa se aquilo é uma verdade, se aquilo se repete ao longo do tempo, se aquilo é uma tendência, né? Então, é muito importante aprender a gerenciar dessa maneira. Outra coisa muito importante, eu acredito que aí nas instituições de ensino isso já é mais praticado, é a questão da valorização e do reconhecimento dos funcionários e servidores. É muito importante que as pessoas, nem sempre os recursos e os custos nos permitem valorizar as pessoas de maneira financeira. Mas o reconhecimento público, o reconhecimento em termos de status, ele é uma coisa que é possível de ser feita e ele traz muitos resultados para a organização. Outra coisa muito importante é a questão do aprendizado organizacional, a questão da instituição estar sempre aprendendo, sempre os funcionários também estarem aprendendo, a instituição está tentando inovar nos seus processos, nos seus métodos, inclusive os que são levados para a sala de aula. A liderança ela tem que ser exercida com a constância de propósito, ou seja, o líder das instituições de ensino não pode ser aquela pessoa mutante, que hoje ela enxerga uma coisa, amanhã é outra. Não, ela tem que ser aquele líder em que os funcionários sabem que tem os mesmos propósitos todos os dias, que são sempre os mais elevados possíveis, e de elevar a organização a resultados cada vez mais crescentes. Outra coisa muito importante é a promoção das melhorias contínuas nos processos educacionais, também nos processos de apoio, nos processos organizacionais, aplicando o método PDCA, que eu vou estar falando daqui a pouquinho a respeito dele em um slide específico. A orientação por resultados também é muito importante, ou seja, não vou balizar, eu não vou mudar as minhas ações simplesmente porque eu quero. Não, temos que mudar e mudar o rumo da organização se os resultados não estiverem sendo adequados para aquelas ações que nós planejamos antecipadamente. E outra coisa muito importante é a questão da visão sistêmica. A gente tem que, o líder e a organização, ela tem que ter sempre balizada na visão do todo. A gente não pode estar tomando decisões com base em visões unilaterais, com visões apenas de um processo, com visão apenas de um problema. A organização ela tem que estar sempre enxergando o todo, o sistema como um todo. As coisas são todas interligadas. Não é apenas uma ação que a gente vai fazer que vai dar resultado. É um conjunto de ações, é um conjunto de propostas que vai tocar a nossa organização para o futuro. Bom, e sendo assim, usando a linguagem aqui das instituições de ensino, eu criei aqui uma pequena lista do que eu considero que deve ser o dever de casa de uma instituição de ensino, tá? Principalmente enxergando a realidade dos nossos clientes, tá? Então, na primeira lista aqui, eu coloquei primeiro o desenvolvimento da habilidade e da competência de planejar. Eu enxergo que as organizações, lamentavelmente, tá, elas são tocadas no dia a dia, sem um plano bem arquitetado. Gente, eu não estou defendendo que o plano ele tem que ser formalizado, escrito, virar um livro de planejamento estratégico, não. Mas deve haver um mínimo, de consenso a respeito do que é o futuro daquela organização, o que está planejado, E os funcionários têm que estarem conscientes do plano de futuro daquela organização. Outra coisa muito importante é a questão do alcance da previsibilidade dos resultados. As ações têm que ser feitas, têm que ter metas, essas metas têm que ser medidas, e têm que ser previsíveis.
A gente não pode inventar uma meta que não seja factível, que não tenha como, inclusive, ser medida. Outra coisa importante é a questão do melhoramento do relacionamento com os clientes atuais e potenciais, bem como com as demais partes interessadas. Eu vejo muita escola que tem bons relacionamentos com os alunos, bons relacionamentos até mesmo com a família, com os pais, mas as escolas esquecem que elas não vivem num mundo isolado só dos clientes delas, né? Elas têm que ter uma atuação frente à comunidade e as outras partes interessadas, né? Que é governo, que é a sociedade, e que ações outras fora do ambiente estrito da escola têm que ser desenvolvidas, porque é lá que o cliente potencial da escola, né, o futuro cliente, vai estar. Então a escola ela tem que ter uma visibilidade além dos muros dela. E isso muitas vezes é esquecido. E muitas vezes a escola baseia os clientes futuros dela apenas no boca a boca dos atuais clientes. Não é assim. Outra coisa muito importante é a obtenção do alto desempenho educacional dos alunos. Quando eu estou falando de alto desempenho educacional dos alunos, eu não estou falando de ser o primeiro lugar no Enem, não. O melhor desempenho dos alunos, né, o alto desempenho dos alunos, tem que ser aquele que é adequado para o público com o qual a escola trabalha, né? E muitas vezes esse alto desempenho não precisa ser em todas as áreas também, não, mas a escola ela tem que ter uma área de destaque. Esse destaque pode ser em artes, esse destaque pode ser em esportes, esse destaque pode ser na questão das línguas, questão de língua estrangeira, mas de alguma maneira a escola um alto desempenho, alcançar um alto desempenho dos seus alunos e se destacar frente à comunidade em que ela atua. Esse aí de baixo é óbvio que é a satisfação dos alunos e das famílias, acho que isso é indiscutível, acho que vocês todos já devem estar fazendo um excelente trabalho nessa área. Outra coisa muito importante, eu já falei, está dando um barulho aqui agora, só um minuto. É a questão de aumentar a visibilidade da escola, né, ou ter uma boa visibilidade na comunidade e na sociedade, eu já tinha falado um pouco antes. A escola também tem que procurar promover o desenvolvimento e o crescimento pessoal dos seus funcionários, dos professores também. Eles têm que sentir que eles estão crescendo, que aquela escola está agregando valor, que por mais que eles não ganhem o melhor salário, né, mas tem que ter aquele sentimento que naquele ambiente onde ele trabalha, no mínimo, ele está crescendo na carreira dele. Ele está sentindo que os conhecimentos dele estão aumentando e que vale a pena trabalhar naquela organização. Outra coisa que eu vou falar, inclusive mais à frente eu vou aprofundar, é a questão da concessão, né? A escola aprender a conceder maior autonomia de trabalho para os seus funcionários. E elevar a autoestima e a motivação desses, porque na escola, essa prestação de serviço, aqui como a NX Sistemas, se os funcionários realmente não estiverem motivados, se eles realmente não se sentirem confiantes, eles não vão fazer uma entrega de um serviço de boa qualidade para os clientes. Bom, então, como é que a escola vai conseguir atingir, a instituição de ensino vai conseguir atingir aqueles objetivos, né, que eu falei antes, que é o dever de casa? Planejando, né? Volto a repetir que planejar não necessariamente precisa escrever tudo no papel, né, e fazer um livrão bacana para apresentar com orgulho para os outros. Na verdade, a gente tem que escrever poucos objetivos, né, definir poucas ações, aquelas que a gente tem condição de fazer. Não adianta querer o mundo ideal, a gente tem que conseguir o mundo factível, aquilo que está dentro das nossas próprias mãos alcançar. Então, o ciclo PDCA nos ajuda muito a fazer esse planejamento. E ele é muito simples, né? São 4 letras, o P de planejar, o D de desenvolver, o C de agir corretivamente, o C de verificar, né? E o não é C, mas não é de verificar, né? Mas em inglês, acho que é em inglês PDCA. E o A, que é agir corretivamente, né? São 4 letras simples de decorar. E se todo o planejamento nosso, a gente usasse
essas 4 fases, né, a gente teria muito mais sucesso. Mas algumas dessas fases têm um pequeno detalhamento. Quando a gente estiver planejando, a gente tem que aprender, primeiro, definir aonde a gente quer chegar, né, e quanto e quando a gente quer chegar, que é a parte da definição das metas. Depois que definiu isso, a gente tem que definir como a gente vai fazer, que são os planos de ação. Tá? Então, essa é a parte do P. A segunda parte, que é do desenvolver, né? Quem vai executar esse plano tem que estar com a capacidade de executar esse plano. Então, essas pessoas, às vezes, elas terão que ser educadas e treinadas, né? Às vezes, parte da execução do plano é, por exemplo, implantar um novo software. Muitos de vocês, provavelmente, usaram, né, a troca do sistema, passaram para ser nossos clientes, exatamente com o objetivo de atingir novas metas. E essa questão da educação e do treinamento das pessoas está dentro do ciclo do D. Depois que as pessoas estão aptas a executarem os planos, né, que foram treinadas, é óbvio que elas vão fazer, mãos à obra. Fazer o que tem que ser feito, que é o que a gente está chamando ali de executar os planos de ação. Bom, uma vez que foi feito, e aí nesse C exatamente, é que vai entrar no C e no A, né? Mas basicamente no C, é que vai entrar o painel de gestão, tá? Que ele vai nos ajudar a verificar se a gente conseguiu atingir a meta, né? E esse plano de ação, se a gente não está atingindo a meta, é porque ou as pessoas não foram bem educadas e treinadas para executar o plano, ou os planos foram mal elaborados, ou as metas foram mal definidas ou imaginárias, né? Metas inalcançáveis. Então, a gente vai atuar corretivamente, que é o A lá do PDCA, e vai entrar no ciclo de novo, redefinindo as metas, reelaborando os planos e reeducando e treinando as pessoas, né? O que é muito importante, gente, é que, na verdade, esse ciclo ele gira diversas vezes. É muito difícil uma organização que consegue definir e elaborar planos perfeitos imediatamente, tá? Então, é um ciclo mesmo, ele vai ser repetido e isso é que é importante. A organização de sucesso é aquela que nunca desiste, né? Ela elaborou um plano, ela definiu uma meta, não está dando certo, poxa, isso faz parte. O erro, ele existe na humanidade. Em todas as organizações e pessoas de sucesso, todas elas falharam. Mas elas nunca desistiram. Então, elas reentraram no ciclo do PDCA, redefinindo essas metas, atuando de maneira corretiva, retreinando as pessoas, educando as pessoas, mudando os processos, de maneira tal que a meta fosse atingida. Tá ok? E nisso, o nosso painel de gestão, ele ajuda muito, porque é impossível ficar criando indicadores e toda hora pedindo alguém para medir para vocês. Vocês vão ver o painel de gestão lá na frente. A ideia dele é que ele seja atualizado automaticamente, online, em tempo real, e sempre vocês vão ter o resultado do agora, né? E se vocês quiserem também no painel de gestão, pode ter o resultado do agora, o resultado histórico, e vocês vão poder comparar o resultado de agora com o de antes, e vão ver se há uma tendência de melhoria, né? Ou seja, será que as ações, o que eu planejei, está nos levando a organização a piorar ou a melhorar? Ok? Bom, e é isso aí, olha, fizemos os planos, né? Os planos, definimos as metas, mas, gente, a organização, ela funciona, todos estão no mesmo barco, né? As lideranças, como todas as pessoas envolvidas, elas têm que ser alinhadas, inclusive o cliente, né? Que é isso mesmo que hoje aqui na iX nós estamos fazendo. Eu estabeleci alguns planos para o futuro da iX e de nada adianta a iX em si, somente a iX, os nossos produtos, os nossos processos evoluírem, sendo que o meu cliente, que é o usuário principal disso, não está sendo beneficiado dos produtos e serviços que nós criamos. Então, esse alinhamento dos sistemas, que eu vou estar tocando aqui agora, é muito importante, tá? Inclusive o aluno, ele tem que estar ciente do papel dele no seu plano de futuro para a sua organização. Né? O aluno, o pai que matricula o aluno, ele tem que estar sabendo. E ele tem que também estar envolvido.
né? Inclusive, nós estamos lançando um produto novo, que é o Extra Classe, o nosso aplicativo para celular, para o iPhone, para o Android, etc., que ele ajuda muito essa questão do envolvimento da comunidade acadêmica, do aluno, do pai, a colocar o aluno para estudar mais e corresponder àquilo que está sendo esperado dele pela organização. Bom, então é isso, olha. Tudo começa de cima, né? É lógico, a organização, a liderança, o principal dirigente, a mantenedora é que vai criar os planos e que vai estabelecer essas metas. Mas a equipe de liderança da escola, os diretores, pedagogos, coordenadores, o professor que vai estar executando tudo na sala de aula e também o aluno, cada um deles, né, a gente pode fazer o desdobramento daquele planejamento inicial lá. Então, poxa, no PDCA da organização como um todo está definido algumas coisas, mas aquele plano, o ideal é que seja desdobrado. Tudo bem, para a organização atingir aquele plano de maneira geral, foi criado um plano, mas e o que tem que ser feito pelos coordenadores, pela equipe de pedagogos, pela equipe de psicólogos, né, para atingir a parte daquele plano que foi criado lá em cima? E o professor na sala de aula, o que ele tem que fazer? E o aluno, o que ele tem que fazer? Então, para cada PDCA daquele, o ideal é que ele seja desdobrado nas diversas camadas da escola, né, para as diversas equipes, de maneira que cada um saiba o seu papel. E melhor, que cada um tenha o seu próprio painel de gestão também, para saber se aquela parte que a ele foi destinada está sendo atingida também, né? Então, a organização tem que ter os indicadores de maneira geral dela, o coordenador, o pedagogo, o diretor também que tem que ter os deles, o professor na sala de aula também que tem que ter o dele e o aluno também. Eu vou mostrar para vocês aqui depois um exemplo de um painel de gestão aqui na EX, que se foi desdobrado para o nível do colaborador. Cada funcionário tem o seu painel de gestão. Bom, e para que nós vamos alinhar, né, esses PDCAs, esses planos? Para atingir o objetivo. Né? Todo mundo tem que estar remando no mesmo destino. O que adianta, né? O diretor principal da organização está lá remando com todas as forças do remo e tem um coordenador só lá, um só, que está remando contra. Essa pessoa vai gerar um esforço, uma sobrecarga no sistema como um todo altíssima. Né? E às vezes uma pessoa só remando contrariamente atrapalha todo o destino da organização ou no mínimo atrasa que esse objetivo seja atingido no prazo determinado. Bom, gente, nesse alinhamento aí dos sistemas, é muito importante essas 4 coisas que eu estou falando aí nesse slide. Né? Primeiro, todos têm que ter conhecimento do que tem que ser feito. O que tem que ser feito, gente? Se, poxa vida, alguém fez um plano e guardou lá na gaveta, pelo amor de Deus. Né? Todos os funcionários têm que saber o seu papel, né? Que é esse conhecimento que eu falei aí. Pô, mas além do conhecimento, não adianta nada ele saber o que ele tem que fazer se ele não tiver a habilidade de saber como fazer. Né? Às vezes, isso implica até em troca de pessoas. Né? Alguns funcionários, infelizmente, vão ter que ser trocados. Porque certas habilidades não dá para você treinar ou educar as pessoas. Ou às vezes leva tanto tempo para ter essa pessoa sabendo o que é necessário fazer, que é mais rápido trocar esse funcionário. Então, tem que ter o conhecimento e tem que ter a habilidade para saber como fazer. Né? E tudo isso também o nosso painel de gestão tem como ajudar vocês. Mas não adianta nada conhecer e ter habilidade de como fazer. Mas se a pessoa não quiser fazer, que é a questão da atitude, gente. A atitude é fundamental. E aí entra a liderança da organização, da escola, que tem que atuar de maneira muito positiva, criando inclusive um clima positivo, uma cultura positiva. Porque não basta também ter só atitude, não. Um quer fazer, mas o ambiente não colabora. De que adianta, pô? A escola ou a faculdade tem um ambiente terrível em que não tem um clima para que as pessoas queiram fazer, ou às vezes que elas possam fazer, porque
Às vezes a infraestrutura da instituição de ensino não permite que certas coisas sejam executadas, não tem a infraestrutura mínima, não tem os computadores, às vezes não tem internet, às vezes não tem o ambiente ou o clima positivo para que a organização alcance o que ela realmente importa para a organização, que é o quê? O alto desempenho de seus alunos. Mas volto a repetir, esse alto desempenho todo mundo vem confundindo com ser o primeiro lugar no Enem. Primeiro lugar no Enem não é para todo mundo, não. E não é todo pai que quer que o filho dele estude no primeiro lugar do Enem também, não. Né? Os desejos dos pais são diferentes. Então, gente, nunca vamos esquecer disso. Né? Esse slide, no meu entender, é um dos mais importantes do que eu estou apresentando para vocês aqui, que é essa questão do alinhamento dos sistemas e esses 4 pré-requisitos para conseguir realmente o resultado principal. Bom, e aí só falta mais 2 slides aqui, eu já vou mostrar o painel de gestão, que é a questão do empowerment. Né? É muito comum a gente ver as organizações centradas no líder principal. E a gente tem que mudar essa cultura, passando a conceder autoridade e responsabilidade para os funcionários. Né? Mas não dá para conceder autoridade e responsabilidade para os funcionários da organização, da escola, se eles não souberem o que eles têm que fazer, se eles não sabem como fazer, ok? Se as coisas não são claras. Então, desde que aqueles pré-requisitos dos slides anteriores que eu passei para vocês tenham sido cumpridos, é fácil chegar no empowerment, né? E através do empowerment, gente, o que vai ter é uma mudança drástica da organização, porque a qualidade de vida de todos, inclusive, melhora, porque as pessoas, elas tendo autoridade, mas elas sabendo o que elas têm que fazer, né? Elas vão saber tomar decisões relacionadas ao trabalho delas, sem precisar da aprovação do gerente. E sem precisar de um controle, gente, aquele tipo de controle que beira a fiscalização. Né? Porque o controle ele pode ser exercido de uma maneira muito mais democrática e transparente, que é o painel de gestão. Então, vai ser o painel de gestão, ele pode ser, tem painéis que podem ser públicos, né, que podem ser visíveis por todos os funcionários da organização. E aí, aquele tradicional controle antes, que era da fiscalização, será que fez certo, será que fez errado? Pô, você para de ficar focado nesse dia a dia e passa a ter uma visão mais macro da organização. Então, se alguma coisa deu errado, lá no painel de gestão vai aparecer. Tá? Então, o que pode ser feito? A pessoa errou, vamos corrigir, vamos educar a pessoa novamente, né, o funcionário, vamos educar ele, para que ele saiba fazer corretamente. Mas o que é melhor? Aquele estresse de todo dia pedir bênção para o chefe, para o patrão, está certo, está errado, pode fazer isso, não pode fazer isso. Né? A pessoa passa a agir com autonomia. E nesse ambiente do empowerment, aparece uma coisa muito interessante, que é essa questão do compartilhamento das informações. Então, as informações passam a estar públicas, elas passam todas a estar no sistema, no banco de dados no sistema, ou no painel de gestão, e todos começam a agir com autonomia. Né? E todos passam a estar informados sobre os resultados da organização. E uma coisa muito importante, que é aquela questão do feedback. Né? Todo funcionário sente falta demais do feedback. Será que eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo aquilo que era esperado de mim? Né? Então, gente, o funcionário, através do empowerment e do painel de gestão, né, que é a ferramenta que nós estamos aqui para apresentar, ele passa a saber se de fato o que ele está fazendo está no caminho certo. Porque se estiver errado, no painel de gestão vai estar mostrando que os resultados dele estão piorando. Ou seja, alguma coisa tem que ser feita. Né? E outra coisa importante para criar o ambiente do empowerment, que é desejável, né, mas isso aí tem que ser estudado em cada organização, é criar esse elo de recompensas com esse resultado da organização. Né? Então, eu como funcionário, colaborei para que a instituição alcançasse o resultado que estava planejado. Então, poxa, eu participei, eu mereço ser recompensado por isso. E essa recompensa ela pode ser de diversas formas,
né? Pode ser através da meritocracia, aquela questão do aumento de salário, melhoria do cargo. Pode ser também através de um plano de participação nos resultados. Aqui na IX nós temos um plano de participação nos resultados. E também pode ser um mero reconhecimento, tá? Um reconhecimento público, um reconhecimento privado, ou às vezes até um muito obrigado, que a gente esquece de dizer no dia a dia, né? Obrigado, funcionário, obrigado por sua participação, por seu envolvimento e por termos alcançado aquela meta que estava planejada. Bom, e, gente, deixa eu ver, esse é o último slide, tá? E eu já vou partir para mostrar o painel na prática. Uma condição que a gente não pode esquecer, que é muito importante para ter o empowerment, né, e criar essa cultura de gestão, que o painel de gestão está por trás. Primeiro, eu estou repetindo o que eu já falei antes, mas é importante salientar nesse momento. Todos os indivíduos da organização precisam conhecer a missão da organização, tá? Mas conhecer, gente, não é saber de cor a missão da organização. É saber o que representa aquilo que da missão no dia a dia dele, nas tarefas deles, tá? Outra coisa que é muito importante é a cultura da tolerância aos erros, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Vale do Silício, na Califórnia, 2 anos seguidos. E lá, o Vale do Silício, que é onde fica o Google, a Apple e as principais organizações da área de informática no mundo, uma das coisas que levou eles ao sucesso é a questão da tolerância aos erros. É impressionante lá na Califórnia como o fracasso é valorizado. É impressionante isso. Aqui no Brasil, a pessoa que fracassa, ela tem que, né, pôr o rabo entre as pernas e esconder. Enfiar a cabeça debaixo da terra, porque essa pessoa vai ser envergonhada o resto da vida. Lá na Califórnia, não. Os fracassos, eles são colocados, inclusive, em currículos. Eles são contados, né, quando tem um empreendedor está buscando um investidor para aquela ideia dele, para criar uma empresa nova, eles sempre informam todos os fracassos anteriores que eles tiveram, né? Por quê que o fracasso é valorizado nos Estados Unidos? Porque normalmente, gente, as pessoas não cometem o mesmo erro, né, 2 vezes no mundo, pelo menos no mundo do business, dos negócios, né? Então, como ela fracassou, ela aprendeu com aquela falha. E a tendência, né, para as pessoas inteligentes, capazes como nós que estamos aqui reunidos, é de não repetir o mesmo erro, né? Então, é valorizado como aprendizado. Então, a empresa que está implantando um painel de gestão, a empresa que está implantando um ciclo de planejamento, querendo criar essa cultura do empowerment, ela tem que ser tolerante ao erro, né? Eu estou falando de erro, não estou falando de ética, né? Não estou falando de certos desvios de comportamento, né? Desvio de comportamento, esses não, esses têm que ser punidos com demissão sumária. Mas erros de processos, erros nas tarefas, no dia a dia, a organização tem que estar predisposta a aceitar algumas falhas, né? Porque senão, o que vai ser criado? Falhou, é medo, todo mundo vai ter medo de errar. As pessoas vão ter medo de tentar por conta própria, e aí a organização nunca vai crescer, sabe por quê? Que para crescer só pelas mãos, né, e pelo desejo e pela mente do fundador da organização, do líder principal dela, a organização vai ter que crescer, mas vai levar anos e anos e anos, né? Os líderes precisam ser multiplicados nas mãos de cada um dos seus colaboradores, tá ok? Bom, e agora então, eu vou passar para mostrar de fato o painel de gestão. Antes de mostrar o painel de gestão, para vocês, de vocês como clientes, né, o produto que nós temos para vocês, eu vou só mostrar aqui por um painel de gestão que é usado na IX, tá? Então aqui, quando o colaborador da IX loga, eu estou tendo que escolher o painel de gestão, porque eu sou o diretor, né, eu tenho acesso a diversos painéis diferentes, tá? A gente monitora aqui cada setor da IX, cada processo com um painel separado.
Eu vou pegar aqui para vocês agora o painel de gestão que é usado para os funcionários que atendem vocês no dia a dia do setor do suporte. Tá? Então, só um minuto. Vou pegar aqui o dashboard do Douglas. Tá? Eu espero que a tela esteja chegando para vocês aí de boa qualidade. Mas então, cada um dos funcionários nossos, hoje, quando logam no nosso sistema, o sistema já abre para eles com esse painel que está aberto aí na frente de vocês na tela. Bom, então, na parte de cima, o funcionário tem acesso a todos os atendimentos deles que estão pendentes, tá ok? Ou seja, alguma coisa que gerou um atendimento ontem, ou anteontem, ou uma semana atrás, não sei, tá? E que por algum motivo esse atendimento ainda não terminou e que esse funcionário tem que estar atento para dar um andamento, né, fazer o que for, às vezes está aguardando, igual esse primeiro aqui, olha. Eu sei que a fonte está pequena para vocês aí, muito provavelmente, mas esse primeiro atendimento que está aí do Douglas é com um cliente nosso, Texoma, que é lá de Paracatu, aqui no interior de Minas Gerais, e ele está aguardando o cliente dar uma resposta para ele de alguma coisa. Talvez também está aguardando o cliente enviar o banco de dados para fazer um teste aqui dentro da IX, né? E tem um outro atendimento ali, que esse de fato é o próprio Douglas que tem que fazer alguma coisa, né? Está dependente para que ele tem que dar andamento. Se ele não der andamento, tem um outro painel, que é o do gerente do suporte, que vai ver tudo aquilo que passou um determinado prazo, que está pendente e que ainda não deu continuidade no atendimento. Tá? Bom, embaixo, o funcionário vai estar vendo as notas que os clientes dão para ele. Tá? Na verdade, a gente não monitora mais a nota média de satisfação dos nossos clientes, de vocês. Por que a gente não monitora? Porque essa nota é muito alta. Tá? A nota média de satisfação de vocês aqui com os nossos atendimentos, com os nossos funcionários, é acima de 8, tá? Beirando a 9. Então, num critério de 0 a 10. Então, a gente hoje mede apenas a quantidade de notas que esse funcionário teve abaixo de 6, ou seja, 50% para baixo. Tá? E aí, no caso, aparece esse gráfico aqui, onde o funcionário vê mês a mês as notas de satisfação, quantos atendimentos dele, né, que ficaram abaixo da média. Então, vai ter mês a mês, aqui no caso do Douglas, ele já chegou a ter 2 notas de satisfação abaixo de 5, em julho de 2014. No mês anterior, agora em junho, ele teve 5, e no mês de maio ele teve 11, ou seja, está tendo uma oscilação razoável aqui, tá? Mas, por outro lado, tem um outro gráfico do lado aqui, onde a gente mede a produção dele. Então, o Douglas, que a gente quer de um funcionário, né? O que o funcionário sabe do setor de suporte que a IX precisa que eles entreguem? Isso é muito importante, né? A gente precisa que eles atendam o maior número possível de clientes com a maior satisfação possível, tá certo? Então, o que tem no painel dele? Exatamente as duas coisas que eu acabei de falar. O painel da direita mede quantos atendimentos que ele fez, mês a mês, né? Teve uma queda aqui do mês de abril, maio e junho, mas provavelmente isso aqui não foi por causa do Douglas. É uma questão sazonal. Deixa eu voltar a tela lá. É uma questão sazonal. Aqui na IX a gente tem picos de atendimento realmente no final do ano e início do ano, por causa do fechamento de resultado, de matrícula, etc. E nesse meio de ano, né, há uma tendência de queda na quantidade de atendimentos. Mas então, o funcionário ele tem um painel que está intrinsecamente ligado com a missão dele dentro da organização, dentro da IX. Então, ele tem os dados para saber se ele não está indo bem. Tá? O número de pendências dele são 2 somente. Os atendimentos dele estão indo dentro da faixa de normalidade do todo o setor. Ou seja, está bem. Se tivesse mal, a gente já estaria sabendo há algum tempo, o setor de RH nosso já estaria sendo notificado e alguma atitude corretiva estaria sendo tomada. Tá?
Eu tenho um outro dashboard aqui, gente, um outro painel, muito simples, tá? Mas muito simples mesmo. Quer ver só um minuto? Que é esse aqui, ó, ocorrência de eventos. Olha só, é um painel que não tem nenhum gráfico, tá? Ele tem algumas linhas. E eu sei que a fonte está pequena, deixa eu tentar aumentar essa fonte, espera aí. Então, ok. Estou dando um zoom aqui de 150%. Então, esse painel aqui é o que a gente chama de ocorrência de evento. É um painel que aparece em tempo real, tá? Então, ele fica sendo jogado numa televisão do setor de suporte, que é de acesso de todo mundo. Todo mundo que entra no setor de suporte da X tem visão desse painel. Então, o que chama a atenção, né, que também está intrinsecamente ligado com a nossa visão e missão da X. Por exemplo, como o funcionário ele tem que atender o maior número possível de atendimentos por dia, né, se algum atendimento extrapola uma faixa de 1 hora de duração, já aparece na televisão nossa. Então, olha só, está tendo um atendimento aqui com um cliente nosso lá do interior do Paraná, que é a Facnopar, que já está durando 108 minutos. Poxa, o que está acontecendo? Pode ser que o funcionário que está atendendo esse cliente, ele é inexperiente ou aquele problema que está sendo reportado naquele momento não é de total domínio dele. Então, isso já chama atenção, porque o gerente e o coordenador do suporte, o que eles já têm que fazer? Deu mais de 60 minutos, eles têm que ir lá e perguntar para o funcionário, opa, o que está acontecendo? É um atendimento que realmente é demorado, mas está tranquilo, você está sabendo o que você está fazendo? Ou você está precisando de uma ajuda da supervisão para que a gente possa encerrar juntos esse problema, né? Outra coisa, esse cliente aqui, que é um cliente lá do Rio Grande do Sul, por algum motivo, ele chegou a vez dele ser atendido e ele não está respondendo o chamado, né, para a gente dar atendimento, continuar o atendimento. Nesse caso, quem que pode ser acionado aqui dentro da IX? A Nilda, que é do nosso setor de relacionamento com clientes, ela pode pegar para ajudar o atendimento, ligar por telefone para o cliente, o que está acontecendo? Você já foi notificado 3 vezes, né? Entra aí, cara, o que está acontecendo? Ou então encerra o atendimento, né? Porque a coisa mais chata, a gente está querendo atender um cliente e ele não está disponível para ser atendido, tá? Agora eu vou dar mais um único exemplo aqui de atendimento nosso, para vocês verem como é que a gente aqui na IX, essa cultura já faz parte da IX há muitos anos, tá? Eu tenho uma aqui que é um resumo dos atendimentos no dia do setor de suporte. Então, a gente mede o tempo de espera de vocês, a gente mede esse tempo de espera de vocês, a gente tem análise histórica do tempo de espera, se esse tempo está aumentando, se esse tempo está caindo, a gente faz uma análise sazonal, né? Que época que a gente pode dar férias para funcionário de maneira tal que influencia menos, né? Então, assim, épocas em que tem menos atendimento é a época que eu tenho para dar férias para os funcionários nossos. E eu não posso dar muita férias para funcionário na época de pico de atendimento. Então, gente, vocês vão ver aqui, ó, do lado esquerdo aqui do quadro, eu tenho aqui hoje, né? Quantos atendimentos já foram feitos hoje? 51. Do total, quantos que já foram atendidos? 37. Quantos que estão sendo atendidos nesse momento? 9. Quantas pessoas que estão esperando nesse momento? 4. Quantos funcionários que a gente tem para atender nesse momento? Online? 11. Quantos clientes que a gente já atendeu hoje? 32. Tá? Quantos contatos, né, que às vezes um atendimento gera uma série de OS ou de RAs aqui dentro da IX? Geraram 46. Os nossos funcionários, eles são todos colocados em grupos, tá, de atendimento. Então, qual está sendo hoje, né, em tempo real, qual está sendo o tempo médio de espera do grupo 0? 26 minutos. Qual está sendo o tempo médio de espera do grupo 1? 23 minutos. E do grupo 2? 24 minutos. Tá? Quanto tempo que está demorando os atendimentos do grupo 0? 53 minutos. Mas o grupo 1, olha só que interessante,
eles estão conseguindo resolver cada atendimento com apenas 23 minutos. O grupo 2 não. O grupo 2, por um acaso, já está com 92 minutos de tempo médio de atendimento para cada cliente. Veja bem, gente, são dados em tempo real. Coisa que está acontecendo agora, o painel está me mostrando. E do lado direito, a gente tem um gráfico de pizza, né, que mostra quantos atendimentos foram feitos com qual prazo. Tá ok? Bom, mas agora vamos lá num painel de gestão que eu criei exemplo para vocês, clientes. Veja bem, o painel de gestão não é uma coisa, talvez eu vou até decepcionar algum de vocês. O painel de gestão, eu não vou entregar pronto para vocês nenhum indicador, nenhum gráfico já vai estar pronto para vocês, né? Por quê? A ideia do painel de gestão, ele tem que ser adequado à missão de cada escola, à visão de cada escola. Então, ele é um produto que ele é vendido aqui na X, ele tem a licença de uso, ele tem o custo de suporte mensal, mas ele é um produto que ele é vendido com um pacote de horas de customização. Tá? Por quê? Nós vamos entregar para vocês um ou mais painéis, né? Vocês vão definir quantos vocês querem, para quais funcionários, para quais setores, para quais temas. E esses painéis vão ser desenvolvidos, então, customizados para vocês, dentro da realidade de vocês, de cada um de vocês. Tá? Então, vamos lá. Nesse painel de exemplo que eu criei, eu criei primeiro, nas instituições privadas, a inadimplência está voltando a ser um problema, né? Infelizmente, não era um problema no ano passado, mas a partir desse ano está voltando a ser um problema a inadimplência. Então, eu criei um painel que mostra a inadimplência por curso. Tá? Então, eu peguei para cada curso da instituição, eu calculei o percentual de inadimplência. Vocês vão ver ali que no ensino fundamental de 9 anos, a inadimplência está abaixo de 1%. Mas no maternal 1, a inadimplência está em 9%. Gente, olha que bacana. Normalmente, a gente não tem a visão de inadimplência dessas maneiras que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Normalmente, a instituição trabalha vendo essa inadimplência que eu tenho aqui embaixo. Olha. Nesse gráfico que foi criado aqui, tá? A gente fez um acelerômetro, né? Onde mostra vermelho quando a inadimplência atingiu um patamar insustentável mais. Amarelo, quando a inadimplência está num nível que chama atenção e que alguma medida tem que ser tomada. E verde, quando a inadimplência está sob controle. Então, olha que interessante. Esta instituição está com a inadimplência de 3%, de maneira geral. Tá? Ou seja, está na faixa verde do nosso gauge, né? Do nosso acelerômetro ali. Está na faixa verde. Ou seja, está sob controle. Mas, de maneira geral, está sob controle. Mas olha só que interessante. No maternal, a inadimplência é de 9%. Tá? Tem 27 parcelas em aberto. Pode ser que seja uma única família que está gerando tudo isso, né? E aí, o detalhamento desses indicadores podem ser obtidos através de relatórios do sistema GIS, mas também é possível, no próprio painel de gestão, que a gente desenvolva o que a gente chama de drill down. Tá? Então, a gente cria um clique aqui em cima desse número, vocês vão clicar aqui, eu não criei nesse momento, tá? Vocês vão clicar e o programa vai mostrar de maneira mais detalhada, né? Por exemplo, se o detalhe para vocês aqui é quem está devendo, de repente o programa já poderia listar aqui, ao clicar, o nome dos pais que estão devendo, o valor total que cada um deve, quantas parcelas que cada um deve. Tá? Então, apesar, nesse caso aqui, o painel está mostrando que apesar da inadimplência estar sob controle, na verdade, no maternal alguma coisa tem que ser feita, porque senão pode levar ao descontrole de maneira geral de toda a instituição. E do lado direito aqui, eu fiz um gráfico de pizza
que mostra uma visão diferente o lado direito aqui, tá? Então, olha só. No lado esquerdo, eu mostro o índice de inadimplência por curso. Mas do lado direito, eu mostro do valor todo que está em aberto da instituição, quanto que é de cada curso. Então, é bem diferente. Então, por exemplo, o ensino fundamental aqui, deixa eu pegar aqui, o EF2 nosso, que tem um índice de inadimplência de 2,83% apenas, tá? Mas olha só que interessante, é 2,83%, provavelmente essa instituição, onde ela tem mais aluno, é no ensino fundamental 2, tá? Então, ela tem 147 parcelas em aberto e do montante total de inadimplência da escola, 28% da inadimplência do valor que está em aberto é do ensino fundamental 2. Então, olha como é que os números, às vezes, eles são aparentemente conflitantes, mas eu simplesmente trouxe aqui para vocês visões diferentes de um mesmo tema que é a inadimplência, tá? Então, tudo bem. A inadimplência do maternal 1 é de 9,26%, é a mais alta de todos os cursos. Mas, de verdade, como eu tenho poucos alunos no maternal 1, a inadimplência do maternal 1 é de apenas, considerando o valor total que está em aberto da escola, ela é de apenas 4% do valor total que está em aberto. Tá? Então, veja bem, se eu preciso de fazer caixa, se de alguma maneira eu estou precisando de dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa para entrar dinheiro rápido no meu caixa, onde que eu vou atuar, em qual inadimplência? Eu vou atuar naquele curso que tem a maior taxa a maior montante, né, do todo, do gráfico de pizza ali, da inadimplência, que no caso é o ensino fundamental 2. Ele está com 28% do total das parcelas, do valor total dos reais, né, em aberto. Ok? Bom, vamos ver agora um outro painel de um outro tema. Nesse caso aqui, eu criei um tema que é o de matrículas e de evasão. Tá? Então, da mesma maneira, a gente fez com gráficos e com tabelas. E aí, deixa eu tentar aumentar a letra também para vocês enxergarem um pouco melhor. Isso. Vamos ver se agora dá para vocês enxergarem. Bom, na primeira tabela, na tabela da esquerda, para cada curso e série ou ano, né, que o MEC mudou a nomenclatura, eu apresento quantos alunos que eu tenho matriculados hoje. Então, o painel, ele tem essa característica. Ele sempre traz o hoje, essa hora, esse minuto, esse segundo. Tá? Então, neste segundo, neste momento, eu tenho esse número de alunos matriculados aqui na minha escola. Tá? E eu tenho também esse número X de turmas que está sendo apresentado aí. Do lado direito, eu criei uma tabela que me mostra a evasão. Então, considerando a quantidade de alunos que eu tinha no início do ano, né, antes das aulas começarem, qual foi a minha taxa de evasão? Gente, esse número meu aqui é fictício, tá? Porque nenhuma escola tem uma evasão tão alta quanto essa, né? Apesar de que no maternal 1, realmente a taxa de evasão normalmente é maior. Mas essa escola está com taxas de evasão acima de 20%, o que é um número muito absurdo, tá? Mas são dados hipotéticos que eu fiz para fins dessa apresentação. Bom, então eu mostro ali quantos alunos que eu tinha matriculados no início do ano, quantos alunos que evadiram e qual que é a minha taxa de evasão no decorrer do ano, tá ok? Então, essa visão de evasão que eu estou apresentando não é a evasão de um período letivo para o outro período letivo. É possível também criar um painel, é óbvio, que mostra a evasão de um período letivo para o período letivo subsequente, tá ok? Mas, para fins de visão desse painel de gestão, eu mostrei a evasão dentro do período letivo, para cada curso e para cada série ou ano. Embaixo,
eu mostrei num gráfico de pizza qual a distribuição de matrículas que a gente tem por curso, né? E aí, conferindo com o que eu tinha falado com vocês antes, a maior quantidade de alunos que eu tenho realmente é no ensino fundamental 2, né, do 5º ao 9º ano, onde eu tenho 31% dos alunos matriculados na minha escola neste curso. Do lado direito, eu criei um gráfico de pizza que mostra a minha matrícula por turno. Então, na minha escola, hoje eu tenho matriculado 73% dos alunos no turno da manhã e 26% dos alunos no turno da tarde. Tá? Bom, gente, era isso, né? Já atingi 1 hora que é de duração dessa apresentação, consegui ser preciso no tempo, que era o tempo inicialmente planejado para este evento. E nós estamos à disposição de vocês aqui na EX para depois, né, tirar dúvidas, ou por e-mail, ou até mesmo pelo suporte de vocês, nós estamos aqui. Eu antes queria finalizar só com um slide, que só um minuto, deixa eu achar aqui, cadê o PowerPoint de volta? Aqui, achei. Queria finalizar esse evento trazendo essa frase que eu adoro, né, e que tem a ver com o barco que eu apresentei para vocês lá no slide do meio, lá, que era sobre o alinhamento, que é essa frase do John Maxwell, né? O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, e o sábio ajusta as velas. Gente, o que eu estou propondo para vocês aqui hoje, né, ao fazer essa apresentação, é exatamente que vocês aprendam a ajustar as velas. Essa história de ser otimista já era, gente. Já era, né? Não, as coisas vão melhorar. Não. Se Deus quiser, o PT está fazendo tudo certinho. O ano que vem o Brasil, a economia brasileira já vai estar nos eixos de novo. Não, gente, não é assim. O que nós temos que fazer hoje para que mesmo que as condições piorem, a nossa organização, o ano que vem, esteja de vento em popa, né? É isso que nós temos que fazer. E para isso nós temos que medir, nós temos que planejar, né? E nós temos que ter parceiros como a EX, que está aqui do lado de vocês, tá? Para ajudar vocês, né? Cumprindo a nossa missão, a gente está aqui para ajudar vocês também a extrair o maior valor da tecnologia e alcançar o sucesso, tá ok? Então é só isso. Muito obrigado a todos vocês. Esses slides nós vamos depois estar distribuindo por e-mail, e se algum de vocês quiser mandar algum comentário em particular, o meu e-mail é ian, com IAN, @aix.com.br. Obrigados a todos mais uma vez, foi um prazer estar com vocês nesta tarde. Até o próximo evento.